Muito bom dia, quero agradecer o convite do amigo Fábio para compor essa mesa, do André Abelha, agradecer ao Tribunal e à Escola da Magistratura, na pessoa da desembargadora Natasha Tostes, grato de participar da mesma mesa que o doutor Armando, e sem mais delongas, em razão do tempo, queria aqui externar só em relação à plateia a minha grata satisfação de falar no mesmo evento e logo após do professor Capanema, que foi também meu professor, né? Meu conterrâneo, mesmo bairro, no subúrbio do Rio de Janeiro, em momentos diferentes, mas na mesma localidade, exatamente, subúrbio de Pilares do Rio de Janeiro. Muito bem. Falaremos aqui sobre a lei dos distratos e, pegando aqui um gancho na fala do André, ele falou da semente, né, que o Pacto Global acabou lançando uma semente no Congresso, né, resultando na Lei 13.786. Eu quero dizer que, me valendo aqui da parábola bíblica, a semente nem sempre cai num bom local, né? Nem sempre cai em lugar fértil, e me parece que foi o que aconteceu aqui. O Pacto Global era algo completamente diferente do que resultou a Lei dos Distratos. O Pacto Global, a começar, que ele era dialogal. Ele ouvia os dois lados, ou 3, ou 4, 5 lados envolvidos naquela mesa. E esse projeto de lei foi um atropelo unilateral. É bastante nítido em alguns pontos que eu destaquei para conversar, que era um pedido de socorro do mercado diante de uma situação pontual, complicada, é verdade, e que resultou numa lei que o futuro dirá se ela, de fato, é uma lei equitativa, que vai trazer equilíbrio para o mercado e resolver os problemas que se propôs, ou se ela só vai fazer nascer outros a partir daí. Eu vou dar um exemplo, também pegando aqui um gancho na fala do André. Ele deu o exemplo das consequências introduzidas pela lei, das novas regras, no caso de resolução por inadimplemento do adquirente, em que, se ele já está no uso do imóvel no momento da rescisão de contrato, que ele fica sujeito ao pagamento de uma taxa de ocupação de 0,5% ao mês do valor do contrato. Veja, não tem nenhuma novidade nisso. Os tribunais já vinham entendendo que havia uma devida taxa de ocupação e, normalmente, o percentual de 0,5% do valor do contrato, o que equivaleria aproximadamente ao valor do imóvel, seria um critério razoável, próximo do valor de locação. Muito bem, até aí, nenhum problema. Ocorre que, se por outro lado fica caracterizada a mora do incorporador, o que eu vou falar mais adiante sobre outro aspecto, se é que ainda há a mora do incorporador, se caracterizada a mora do incorporador, terá direito o adquirente a receber não mais o aluguel equivalente a 0,5% do valor do contrato ou do valor do imóvel por período não usufruído da coisa, mas agora ao valor de 1% do montante até então pago. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas bastante diferentes. Porque consideremos um imóvel de R$ 1 milhão, em que durante o período de construção eu paguei o equivalente a 25% do seu preço, considerando que o saldo remanescente de 75% seria objeto de financiamento. Se eu recebo as chaves e antes da quitação do preço integral eu acabo inadimplindo, e durante um período, digamos, de 1 ano, eu tenha ficado na posse do imóvel, eu vou pagar ao incorporador o equivalente a 0,5% de R$ 1 milhão ao mês,
por atraso, aliás, por uso da coisa, valor de fruição, e, portanto, R$5.000. Mas se, por outro lado, esse um ano passa e eu não recebi as chaves do imóvel, e eu recebo com um ano de atraso, e eu vou cobrar o lucro cessante que eu tive pela impossibilidade de ter usufruído do bem, diz a lei que eu vou ter direito a receber 1% do montante que eu paguei. E se eu paguei 250 mil, 25% do valor do bem até aquele momento, eu vou receber R$2.500. 2 pesos e 2 medidas. A lógica antes não era essa, a lógica da jurisprudência era atrasou a entrega das chaves, aluguel como compensação pela não fruição da coisa, pela não possibilidade de uso da mesma, ainda que uso direto. Ocupação da coisa durante o período e culpa do adquirente conduzindo a rescisão de contrato, 0,5% em favor da incorporadora, afinal de contas haveria um enriquecimento sem causa de usar e não pagar por isso. Agora, me parece que o imóvel tem 2 valores, o valor para o incorporador é o valor cheio, o valor para o adquirente é um valor parcial. Muito bem. Outro aspecto é se é que a gente pode falar em mora, porque na medida em que a lei, diferente do Pacto Global, que previa que já havia mora durante o período de 180 dias de tolerância, o que não havia era inadimplemento absoluto a justificar a rescisão de contrato, então havia no Pacto Global uma previsão de compensação financeira do adquirente durante aquele período de tolerância, que era mora, mas não era inadimplemento absoluto, não permitia a rescisão de contrato, mas já considerado atraso, agora vira um nada, um limbo. Eu não sei classificar juridicamente isso, não sei se o professor Capanema saberá, porque eu tenho um prazo de entrega definido no contrato, eu tenho 180 dias de tolerância, que não é nada, não justifica como mora e nem justifica como inadimplemento absoluto, e quando termina os 180 dias, automaticamente eu posso pedir rescisão de contrato. Então, o que era aquilo? Por que eu posso pular direto para a rescisão de contrato sem ter passado antes por um período de mora tolerável? Porque não é mora, porque eu não posso imputar nenhum tipo de consequência ao incorporador, está isento de consequência, diferentemente do que estava no Pacto Global. E é coisa nenhuma. E aí, quando termina os 180 dias, é automaticamente rescisão de contrato. Quer dizer, não é que eu tenha que querer a rescisão de contrato, mas eu passo a estar autorizado automaticamente a querer a rescisão de contrato. Assim, tecnicamente, pulou-se uma etapa, o 395 do Código Civil, ele diz, olha, se em virtude da mora a prestação se torna inútil, justifica-se a resolução. Aqui não houve a mora, porque a lei disse que isso não é mora, mas passa a se justificar imediatamente a rescisão. Também me pareceu um bocado esquisito, a gente tem que mudar, sei lá o que é isso, criar aí essa categoria. Passando desse ponto, eu destaquei aqui algumas outras questões, na verdade essa era a minha última, mas aí para pegar o gancho eu acabei fazendo o caminho inverso. A própria expressão lei dos distratos é ruim, mas o uso do cachimbo faz a boca torta, né? De tanto se usar essa expressão, a gente acabou adotando essa expressão, mesmo que distrato, tecnicamente, isso não seja, né? Porque, afinal de contas, o distrato pressuporia um acordo das partes contratantes quanto ao encerramento do contrato. Se uma parte está impondo à outra o encerramento não desejado pela outra, distrato, isso aqui não é. Se não é distrato, o que é? Seria um direito de desistência, um direito à resilição unilateral, como o André muito bem colocou? A legislação, em todos os aspectos, a 4591, a 6766 de 79, o Decreto-Lei 58, todos eles apontam para uma irretratabilidade do compromisso de compra e venda na aquisição de imóveis, e no caso da 4591, né, especialmente na aquisição de imóveis em incorporação. Então, não deveria haver esse direito tardio de arrependimento. A lei trouxe até agora uma figura de arrependimento pautada. Eu fiz uma bobagem aqui agora. Pronto. Uma possibilidade pautada naquilo que já estava, que era o CDC, que é a aquisição feita fora do estabelecimento comercial do fornecedor, que possibilita a desistência em até 7 dias, o prazo de reflexão. Então, na verdade, não é uma inovação, mas apenas um esclarecimento de que também aqui se aplica aquilo que o CDC já regulava.
E um arrependimento que acabou acontecendo, a meu ver, na minha visão, por 2 motivos, basicamente. E, claro, podem haver outros que eu não visualizei. Um deles, a ineficiência de se manter o contrato à força. Se o adquirente chega ao momento da entrega das chaves e diz: eu não vou quitar o preço, eu não vou pegar o financiamento, eu não quero mais o imóvel, e o incorporador diz: não, mas isso aqui é irrevogável e tratável, você tem que, eu vou te executar. É ineficiente. Porque como é que eu vou fazer esse sujeito, né, saldar substancialmente a dívida ainda pendente, o saldo de chaves que ainda existe, para obrigá-lo a receber as chaves do imóvel, para então imputar-lhe as obrigações consequentes da posse, né, enfim, condomínio, etc., etc., se principalmente, né, as aquisições imobiliárias se fazem com financiamento bancário que ele não pegou e não pretende pegar e não pretende submeter a nenhum processo de aprovação de crédito. Então, realmente é ineficiente para o incorporador executar, fazer a tutela específica e exigir desse adquirente que pague o preço. Agora, há casos em que o adquirente praticamente já quitou o preço durante a construção e ele vai ao judiciário porque o mercado mudou, porque o preço caiu, e ele vai ao judiciário e diz: eu não quero receber as chaves, eu quero rescisão do contrato, e o adquirente, e o fornecedor, o incorporador, diz: eu não quero a rescisão do contrato, é irrevogável, é tratável. E tem um caso em Goiânia, 95% pago, e faltando 5%, o adquirente foi a juízo dizendo: eu não quero receber o imóvel, e o fornecedor dizendo: eu não considero esse inadimplemento relevante, eu considero que houve um inadimplemento mínimo, eu não aceito a rescisão de contrato por causa disso, o contrato tem caráter irrevogável e tratável, já houve adimplemento substancial, está aqui a chave, me pagando ou não os 5%, está aqui a chave do imóvel, e o judiciário deu a rescisão de contrato com devolução de 90% do que ele havia pago. Numa lógica de que a rescisão, a resilição unilateral estaria presente, quer dizer, se construiu, né, por uma ineficiência econômica, um hábito de que essa resilição unilateral seria um direito, quando, na verdade, me parece que é mais uma consequência de uma recusa injustificada em receber as chaves do imóvel, nem sempre é injustificada, mas muitas vezes injustificada, do que efetivamente um direito resilitório aplicável. E a própria Lei 13.786 não trouxe isso como um direito. Ela não disse que é direito desistir do negócio e pedir o desfazimento. O que ela prevê é resolução por inadimplemento de ambas as partes. Na resolução por inadimplemento do adquirente, resolução por inadimplemento do incorporador. A lei melhorou o cenário? Bom, o segundo ponto, eu dizia que 2 pontos eu enxergava que tinham feito criar esse ambiente. Um era a ineficiência, né, prática de você conseguir obrigar o adquirente a receber o imóvel. A outra era o fato de que, em bons tempos, tempos de vacas gordas, de fila na porta para comprar imóvel, a retomada da unidade próxima da entrega era um bom negócio e acabava sendo um bom negócio para todos os envolvidos. Quem saía da operação não saía tão prejudicado, quem recebia o imóvel de volta já tinha outro para comprar com valor acrescido. E aí, quando as pessoas foram ao judiciário para reclamar que as penalidades, as perdas parciais de valores eram abusivas, 70% do valor pago, 90% do valor pago, né, já que 100% era proibido pelo 53 do CDC, vinham as escalas, né, 90%. Ah, não é 100%, é 90%. Ah, não é 90%, é 75%. Não é 75%, é 60%. E aí esse adquirente ia para a justiça e dizia: olha, a cláusula penal é desproporcional, ela é abusiva. Não há necessidade de uma retenção tão elevada. E aí se começou a construir uma jurisprudência de reter 10% do valor pago, 15% do valor pago, às vezes sem nem considerar a comissão de corretagem, e, gente, 10% de 20% é 2%, é nada para a operação. Né? Não custeia realmente nem a tramitação documental que isso tenha gerado, o transtorno do cancelamento. Só que o mercado acabou tolerando que isso acontecesse, porque naquele momento era economicamente interessante. Você pegava a unidade de volta, já tinha um outro comprador na fila, ia vender mais caro, ainda ia ficar com um percentual, ainda que pequeno. Aquilo era dentro do fluxo
de pouca relevância. Então, se acabou permitindo construir um ambiente que, no momento em que o mercado ficou ruim, isso se mostrou desastroso. A súmula 543 é a prova disso. Você chega, embora ela não fale em percentuais, você chega a situações de determinada evolução imediata dos valores, como se os valores recebidos não estivessem aplicados no empreendimento ainda não todo vendido. Principalmente em empreendimentos de patrimônio de afetação, isso é um absurdo. Né? Você devolver imediatamente os valores que estão empregados e bloqueados no patrimônio de afetação vai dar um descasamento nítido de operação, vai ter que tirar dinheiro de outro lugar, outros empreendimentos sem patrimônio de afetação vão sofrer mais por causa disso, né? E deu no que deu. Mas o mercado tem a sua cota de responsabilidade por ter permitido que esse cenário estivesse construído quando isso não era tão problemático. Né? E aí, quando ficou problemático, foi um Deus nos acuda, vamos correr para tentar uma solução, e aí, ao invés de vir um pacto global negociado, veio uma lei unilateralmente construída. E aí ela vem até com uma proposta de cláusula penal que segue um modelo, que era o teto da jurisprudência do STJ, que eram uns 25% do valor pago, podendo a cláusula penal de retenção por rescisão motivada, né, por descumprimento do adquirente, e utiliza essa lógica dos 25%, mas pensemos bem, essa lógica do teto de 25% ela é muito estranha, porque se eu paguei muito, eu sou mais penalizado do que quem pagou pouco. Se alguém, até o momento em que se torna inadimplente e rompe o contrato, pagou 15%, ele vai perder 25% dos 15%. Mas se aquela pessoa investiu mais na operação, acreditou mais no incorporador, colocou mais dinheiro, mas num dado momento teve uma dificuldade, precisou da rescisão de contrato, essa pessoa que botou lá 60%, ela vai perder 25% e 60%. Então, é uma cláusula penal que não gradua, de maneira lógica, a meu ver, o bom pagador. Porque quanto melhor pagador eu for, mais punido eu vou ser. Quanto pior pagador eu for, melhor para mim. Né? Então, não me parece lógico. E aí, quando o André levantou, será que caberá ao judiciário ainda a interpretação mitigatória dessa cláusula penal? Me parece inequívoco que sim, pelo 413 do Código Civil. Essa cláusula penal, em certas circunstâncias, mesmo que se mantenha o percentual, o nível percentual igual para todos, aplicável a quem pagou muito, me parece que poderá ser desarrazoado. Não? Então, acho até que foi ruim para o mercado, porque quando eu limito em 25% de forma absoluta, e a pessoa pagou pouco, esses 25% podem ser muito pouco. Para, de forma clara, concreta, inibir a tomada de decisão econômica, enfim, do adquirente, e ao passo que 25% pode ser exagerado. Eu tenho proposto, inclusive, em outros fóruns, que as incorporadoras tenham o cuidado de fazer um escalonamento desse percentual, levando em consideração o montante pago, para evitar uma necessidade de interferência maior do judiciário sobre o contrato. Já ele próprio, o incorporador, pensando nesse escalonamento, já pensando no efeito nocivo de se ter alguém que pagou 60% do valor do imóvel, 50% do valor do imóvel, e que acaba culminando numa rescisão, antes mesmo do recebimento das chaves, deixe claro, e que tenha ali uma retenção muito exagerada, enquanto que outros que estão ainda no início da operação, né, teriam uma punição menos severa. Então, aí uma sugestão, e me parece que o 413 sim seria aplicável aí. Para não me estender muito mais, a questão do prazo, só dois últimos comentários. A questão do prazo de restituição, não vejo problema, não vi óbice nisso. Acho que é coerente, acho que a súmula 543 ela foi construída em cima de um momento em que era fácil devolver o dinheiro, porque tinha fila na porta de pessoas novas para comprar, então eu pegava dinheiro novo e devolvia, não tinha problema. Num ambiente em que o imóvel fica parado em estoque muito tempo, devolver o dinheiro imediatamente é impraticável. Não há operação econômica que se sustente, então me parece que o prazo de 180 dias para devolução dos valores é razoável, e em se tratando de patrimônio de afetação, devolver somente ao final da operação tem uma justificativa, isso não é algo que é extraído do nada, a justificativa é que a operação de patrimônio de afetação, o patrimônio é menos manipulável, eu não consigo mudar a destinação desses recursos com facilidade, eu preciso concluir a operação para ter acesso a certos recursos que estão depositados na conta vinculada,
Então, isso tem uma justificativa, né? Eu dou maior garantia para o adquirente, porque o patrimônio de afetação protege mais. Vide o que aconteceu com a PDG, né? Os empreendimentos com patrimônio de afetação não entraram na recuperação, né? Porque tinham uma condição de recuperabilidade melhor do que os demais empreendimentos. Então, isso é uma troca. Eu tenho um benefício de um lado e sofro, obviamente, um pouco mais do outro, mas me parece aí compensatório, equitativo, nesse ponto eu não vejo problema. E a última questão, e a mais polêmica, sem dúvida, é se essa lei incide ou não incide imediatamente. E eu vou aqui externar apenas a minha opinião nesse momento. Já tive a oportunidade de discutir tanto com a Abelha, quanto com o Fábio, quanto com outros colegas, o Erson. Parece-me que essa lei ela não pode retroagir sobre situações, obviamente, de rescisão contratual iniciadas anteriormente, ainda que não solucionadas, mas situações em que a resolução contratual já tenha sido deflagrada antes. Mas, por outro lado, me parece que, se a resolução ocorrer a partir da entrada em vigor dessa lei, um ponto pode ter a sua eficácia de maneira indireta. A meu ver, a eficácia de maneira indireta é a seguinte: vamos dizer que o contrato preveja que a restituição dos valores se dará com a aplicação de uma cláusula penal de 40%. Essa cláusula penal está sendo discutida, então, vai a juízo, já na vigência da lei nova, vai a juízo para discutir se aquela cláusula penal é abusiva ou não é abusiva, e a gente tem uma jurisprudência que reconhece a abusividade daquela retenção de 40%, e o juiz tem que, então, arbitrar um valor substitutivo para aqueles 40%. E aí me parece que a lei não imponha a solução dos 25%, mas ela orienta um parâmetro de justiça, do que seria razoável. Não é que eu estou fazendo ela incidir imediatamente como aplicação obrigatória, mas como parâmetro de ponderação sobre o que seria um percentual mais justo. Se a própria lei nova está dizendo que o percentual de 25% é o limite máximo razoável, 40% fica, né, evidente que é abusivo. Não é abusivo porque a lei nova está impondo o percentual de 25%, mas porque ela já era abusiva antes, sob a égide do artigo 413 do Código Civil, só que lá não define percentuais, e eu agora tenho uma baliza normativa que me ajuda a tomada de decisão, a estabelecer esse critério de justiça. Então, me parece que, em que pese a lei não vai incidir imediatamente sobre contratos que já estavam em vigor e sobre hipóteses resolutórias que venham a acontecer em relação a esses contratos, me parece que ela vai ter uma influência importante na tomada de decisão do que seja o parâmetro de justiça de uma retenção justa, né, de um valor que seria razoável para essa cláusula penal. Em virtude do avançado da hora, da necessidade, né, ainda de dividir o nosso tempo, eu vou aqui encerrar agradecendo a atenção de todos vocês, a oportunidade que a mesa me deu, e espero que tenhamos muitos outros momentos, porque faz tempo, eu sou professor da EMERJ há 15 anos e comecei quando ainda era aqui, e faz muito tempo que eu não vejo o Rio de Janeiro conseguir colocar tanta gente num auditório. Isso é uma grata, uma enorme, enorme satisfação. Já boa tarde a todos.